Sem dúvidas, os acontecimentos do 1010 deveriam ter sido no capítulo 1000º. Hello, Grandoraido! Sejam todos muito bem-vindos, minha querida tripulação, a mais um vídeo, onde hoje bora falar sobre One Piece e uma forma de resumo sobre os últimos acontecimentos dos capítulos mais recentes, desde o 1005 até o 1010. Bora falar sobre isso então, o que eu achei, como foi, o que eu gostei e o que foi demonstrado. Começando com Roronoa Sola Zoro, nosso querido caçador de piratas. É interessante porque o Zoro, ele já tem, digamos que, os seus holofotes na obra de One Piece. Só que eu acho que faltava, né, ter, digamos que um arco assim, focado no Zoro. Então, é legal de ver que o ano, praticamente, eu considero o arco do Zoro, porque praticamente é o florescer de um broto, e a gente vê que praticamente todas as cenas épicas são orquestradas por ele, ou ele rouba os holofotes, como foi demonstrado nos últimos acontecimentos, quando ele tanca o ataque de dois imperadores do mar. Querendo ou não, não é pra qualquer um. Muitos podem dizer, os ossos deles estão quebrados, o orgulho que o mantém de pé. Porém, ele está demonstrando porque ele é o melhor personagem. É interessante, não tem como, ele conseguiu fazer uma contenção de golpe de Yonko. A partir desse momento, ele ainda foi cortar o Prometheus. E nisso tudo, ele ainda faz uma técnica nostálgica, ferindo Kaido, utilizando-se possivelmente do hack do rei. Ao menos na coloração foi mostrada. Diante disso, não tem como não falar o Zoro. Sola. O Zoro. Do Sola. O Zoro. Sola. Eu espero que seja isso que você colocou no comentário, porque não tem como, o cara foi fascinante, não é à toa que é um dos meus personagens favoritos. E diante disso você pode pensar, poxa Haru, mas eu acho que o capítulo 1000º foi bom, e realmente ele foi bom, só que muitos podem pensar como ele poderia ficar melhor, e por isso o 1010 era realmente para ser o capítulo 1000º. Eu acho que não teria como, né, porque teve muita ordem de acontecimentos. Daí o Oda teria que ter cortado, rushado certos acontecimentos bem anteriores de muitos capítulos antes, ou até ter modificado alguns arcos anteriores para surgir nesse cronograma, mas não é algo também fácil fazer isso, já vislumbrar, né, o 1000º. Ele pensou em um capítulo climático, clichê, demonstrando o Luffy, e o 1000º foi bom. Só que o 1010 demonstra o Luffy, por isso eu digo, o capítulo 1010 deveria ter sido o 1000º. Foi 10 capítulos atrasados, mas foi a temática de One Piece para comemorar os 1000 capítulos. E eu acho que é interessante, querendo ou não, a gente teve o Fukudancho dos Chapéus de Palha, demonstrando todo o seu poder praticamente. Tá, tem aquela questão, ele não abriu o olho, mas esquece aquilo de abrir o olho, pelo menos por um momento. E é interessante porque, diante disso, ele mesmo diz que ele usou todo o seu poder naquela técnica. Então é interessante porque meio que já acaba com aquelas teoriazinhas lá de abrir o olho e ele vai ficar muito poderoso. Só estou dizendo o que foi demonstrado através daquela fala. Mas, para todo caso, é interessante porque ainda teve o Luffy no final do capítulo. Esse que é a parte que faz com que eu bato no ponto, deveria ter sido o 1000º. Porque no 1000º a gente teve mais só do Luffy salvando o Kemon e companhia, já que seria interessante porque a gente teria visto um show de acrobacias, de técnicas de raid contra o Kaido. E ainda no final o Luffy surge recuperado, falando deixa que o pai tá on, e resolvendo a questão. Então não tem como, eu acho que teria sido perfeito. Ok, o capítulo 1000 foi bom, o capítulo 1010 foi o melhor do momento atual de One Piece, mas eu acho que é só um comentário sobre a minha visão do porque eu acho que deveria ter sido assim, porque você viu o Zoro, você viu ainda o Oro coordenando técnicas em conjunto, você viu que a Big Mom ficou praticamente contra o Kido e o Kira. Então, teria sido bacana, porque o Luffy praticamente, o que ele fez no capítulo 1000, ele fez no 1010, que foi esmurrar o Kaido, só que agora o clímax começou, a luta já entra no estágio final e praticamente não haverá intervenções, porque ele mesmo diz que agora ele vai esmurrar o Kaido e será uma luta dele contra o Kaido, e ambos já podem descer para falar que a luta vai acabar logo logo, que ele vai resolver a questão. Então não tem como, por isso teria sido épico 1000 ter sido assim, só que daí a raid já tinha que ter começado, então os arcos teriam que ter sido um pouco mais rápidos. Mas fazer o quê? Pelo menos a gente já tá no estágio final, já tá no clímax do ano, eu tô louco pra saber o que tá acontecendo ao redor do mundo, porque depois de todos os acontecimentos, nem sei se o Sabo tá vivo, então eu tô pensando mais nisso do que na luta. Mas, para todo caso, acredito que ainda assim, mesmo pensando no que vai acontecer no futuro de One Piece, o foco é falar sobre os capítulos mais recentes, o que eu achei, como foi o que aconteceu, cenas de destaque, o que teve de relevante. A gente viu que Chopin demonstrou que quem chamar ele de Tanuki vai levar uma boa coça, ele já propagou, digamos que o vírus da cura. A gente viu outras cenas épicas protagonizadas por Marco e muitos outros personagens, além do ponto de Momonosuke ter o mesmo DNA do Kaido. Não entendeu? Veja o vídeo até o final.
bora falar sobre os capítulos mais recentes de One Piece, que se torna um mini resumo sobre os últimos acontecimentos, onde vemos que o ano finalmente chega no clímax de Luffy vs Kaido. Começando um dos pontos altos deste mini resumo do 15º ao 10º, deve ser frisado um ponto alto: Momo tem o DNA de Kaido. É interessante porque tendo alimentado-se, comido a Akuma no Mi artificial, a gente vê que ele pegou algo que foi feito com o DNA, com o sangue, com a amostra do Kaido. É interessante porque a Cypher Paddle avisa sobre isso, que um dos laboratórios do Vegapunk ainda estava funcionando em Punk Hazard, e eles haviam torcido para que essa fruta tivesse sido exterminada, porque foi considerado falha pelo Vegapunk. Então é interessante porque a gente viu que o Momo também se transforma num dragão da mesma espécie do Kaido, porém não é em larga escala por conta de que ele é uma criança. E é interessante esse ponto porque assim a gente descobre que a fruta do Kaido era muito rara, conforme a Big Mom diz. Ela entregou essa fruta pro Kaido, era um presente, era muito rara. Então, por ter tido contato com essa Akuma no Mi, tendo ingerido, o Momo é um usuário de Akuma no Mi, só que artificial. Ele é considerado falho. Pode ser que ele não tenha a mesma escala de poder que o Kaido tem quando se transforma, que é o poder verdadeiro da fruta. Porém, é interessante ser frisado isso. A questão é que não poderia existir duas Akuma no Mi iguais. Porém, estamos falando de uma artificial que foi considerada falha, que pode ser diferente em alguns tons da original. Então, assim, não seria idêntica à mesma, seria artificial. Teria suas diferenças, conforme seja mostrado no futuro. A gente vê que o Momo tem uma relação muito próxima com o Kaido a partir disso, porque ele consegue ver o estado da batalha ocorrendo, ele avisa como o Luffy está, e nesse momento a Shinobu pergunta como que ele sabe. Então é interessante isso, porque praticamente a gente vê que o Momo foi a cobaia, ele vai se tornar muito overpower quando ele crescer, porque se ele tendo o DNA do Oden, tendo ingerido a fruta do Kaido, esse moleque vai ser muito overpower. Então, é interessante isso, é um ponto curioso, até onde o Momo pode ter contato com o que o Kaido vê, enxerga, tendo sido baseado nessa especulação que eu estou criando, que por ter tido o mesmo DNA coletado no seu corpo, se tornando da mesma espécie, ele consegue saber a situação da batalha. Essa que é a questão. E pode ser algo em ressonância, porque ele está próximo a alguém que tem o DNA do Kaido, a nossa querida Yamato. Então, eu tô curioso, não sei ainda bem ao certo como vai ser isso, mas o Oda vai explicar o conceito futuramente, conforme vai ser mostrado, mas uma coisa é certa, que praticamente o Kaido logo vai ser morto, eu acredito, ou no pior dos casos preso, embora preso não resolva, porque ele vai conseguir se soltar, então eu acho que ele vai ser morto. A gente vai ver que o poder da verdadeira vai surgir na artificial e o Momo vai ficar overpowered com o tempo. Mas é interessante, é um dos pontos altos desse mini resumo, que foi mostrado nos últimos capítulos. Momo tem o DNA do Kaido através da Akuma no Mi artificial do laboratório do Vegapunk, que ele se tornou cobaia, assim ele consegue ver, ter os pensamentos possivelmente e a visão do que Kaido tem no campo de batalha no tempo presente, ou quando está transformado no dragão. Não dá pra saber ao certo ainda. Também a gente não sabe os ocorridos no momento do Momo, se é, digamos que na ordem cronológica enquanto o Luffy tá lutando. Mas é um ponto alto que eu deveria frisar, porque pode ser muito interessante futuramente para o plot desse personagem, que pode se tornar alguém importante no universo do One Piece. Mas, para todo caso, praticamente o primeiro ponto exaltado, vamos para o próximo. E eu diria que agora a gente vai para um dos pontos mais altos, de uma maneira, visão bem rápida sobre as outras lutas do que está ocorrendo. Infelizmente, o Oda cortou uma das lutas que eu mais desejava ver, que era a luta da Keroto contra o Pero Pero. Foi uma luta que, infelizmente, culminou na derrota dela. Eu fiquei até surpreso. Se a luta tivesse sido mostrada, eu acho que o Oda teria feito ela ganhar. Como foi uma luta cortada, realmente ela perdeu. Infelizmente, acabou o efeito da lua, ela ficou mais enfraquecida e assim ocorreu na sua derrota. Acontece que é interessante isso, por conta que a gente vê que conforme foi mostrado essa parte, a gente tem o Marco em questão. O Marco está conduzindo ataque contra 2 oficiais dos Piratas de Fera. Ele está comandando homens que têm mais de 1 bilhão de recompensa, muito maior que a dele. É interessante isso porque ele demonstra que ele é muito poderoso, ele mostrou um ótimo controle da sua Akuma no Mi, ele conduziu técnicas e reverteu para seu benefício próprio, acabando com os inimigos. É interessante porque ele estava mais ganhando tempo e não derrotando, a partir do momento que ele disse que o Chopper deveria se apressar. Nesse momento, vemos que o Chopper consegue propagar um vírus curativo, um vírus que vai contra-atacar o vírus que está sendo exposto, e através disso, os efeitos irão curar dos efeitos do antigo vírus.
É interessante ser frisado isso, porque não é uma cura por completo, mas é um vírus curativo. E é interessante isso porque o Champ fazendo isso em larga escala é um vírus que vai se propagar no ar e todos vão ficar bem se tiverem tido contato com o vírus anterior. Se quem não teve, não vai mudar nada. E chega a ser interessante porque essa é a parte clímax já de uma das batalhas principais do ano, por conta de que a gente viu que o Champa utilizou-se da sua super form e desse momento a forma bestial dele acabou com o Queen. A gente viu que ele conquistou o coração de quem havia sido traído e a gente vê que a batalha vai começando a ficar controlada, digamos que sobre todo o território do ano, criando expectativas para os próximos capítulos em torno de Luffy contra Kaido, demonstrando uma batalha fenomenal. Sem dúvidas, um capítulo fenomenal de vários capítulos excelentes que mereciam ser exaltados e reconhecidos. Numa impressão bem rápida, se tem alguns pontos, eu acho que devemos esperar alguma coisa envolvendo Nami e o Sop, porque faz tempo que eles não aparecem, eles ainda vão estar junto da Otama. Para todo caso, eu espero que a luta da Big Mom contra o Kido seja cortada, como foi a luta do Pero e da Caroto, que era a luta que eu mais aguardava ver, ou uma delas. E acontece que agora que já está surgindo o Luffy contra o Kaido, eu espero que realmente não tenha mais enrolação, não foque em outras batalhas, porque eu já quero ver logo o Climax do ano, pra ser honesto. Pra todo caso, eu acho que é interessante ser frisado o Hyogoro na sua forma auge. É interessante que era o tempo que ele queria ser recrutado pelo Kaido, ou melhor dizendo, o Kaido queria recrutá-lo. É interessante esse momento porque foi tendo tido contato com o vírus, fez com que o seu corpo estivesse no estágio final, entrando no auge. A partir desse momento fica o ponto curioso, ele vai continuar nessa forma mesmo tendo tido a cura ou não? Já que o Oda fez com que ele voltasse na grande forma dele, pode ser que ele continue assim, como pode ser que ele volte para a sua forma tradicional. Depende da vontade do Oda, estou sendo honesto. Para todo caso, é interessante ser frisado que Oda Sensei demonstrou uma ótima sequência de batalhas. A gente viu que a batalha da Raid foi legal, a gente viu muita coordenação técnicas, muita colaboração, combinação de Zoro, Rou, Zoro. Um ponto que deve ser frisado, que nos capítulos mais recentes foi mostrado, Ourão não conseguia, digamos, mandar a Big Mom como o Kaido pelos ares, devido à quantidade elevada de hack, era algo difícil, não tinha como movê-los. Então, por isso a gente consegue entender porque ele estava apenas movendo seus companheiros, como fazendo técnicas e combinações, para atacar o boss, digamos que no ponto X em questão. Então, é interessante isso, porque o Uro teve suas adversidades, mas ainda ele foi o melhor suporte, se você me perguntar, dessa raid. Para todo caso, Zoro foi quem roubou os holofotes, é o MVP, e agora o Luffy chega para enfrentar o grande boss, sendo, digamos, nosso querido protagonista. Praticamente, eu soltei quase tudo que eu desejava. Acredito que o momento do Sanji tendo mostrado seu ideal, realmente foi uma reafirmação do Oda Sensei. Ele nunca vai lutar contra uma Ona, porém, ele confia nos seus companheiros através do gesto humilde que ele chama Robin. Isso foi interessante. É uma luta que ainda pode ser mostrada. Robin tem a luta do Jinbe, então pode ser que isso ocorra ainda no próximo capítulo, porque eu não acho que já vai ser demonstrado Luffy e Kaido. Quando for mostrado Luffy e Kaido, praticamente acaba as lutas. Pelo menos é o que eu acho. Mas até lá, você já sabe, tem expectativas criadas, porque praticamente tendo exaltado quase tudo que eu desejava, a gente veio para a pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de One Piece? Para o próximo capítulo de One Piece, eu diria que a expectativa criada por conta de que a gente ainda vai ver o Luffy, a gente vai ver o próximo movimento do Uro e do Zoro. Então, com isso, eu não duvidaria que fosse mostrado um pouco do Kemon e companhia. Eu acho que eles vão ser muito aquele suporte que vai aparecer em diversos lugares, até chegar talvez à localização da própria Yamato com o Momo. Mas a grande questão vai ser realmente se vai ser feito que nem era do início, da Raid contra o Kaido, enquanto era mostrado outras batalhas, ou se teremos as outras batalhas sendo mostradas antes, pra focar logo na batalha do Luffy e do Kaido. Tendo derrotado o Kaido, praticamente acabou o ano. Então é essa a expectativa, a gente tem que esperar o próximo capítulo para ver a ordem de acontecimentos de como o Oda Sensei vai orquestrar. Mas, para todo caso, você já sabe, lançando os próximos capítulos, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de One Piece Mata Na!